Existe um rio que não aparece em mapas. Ele não reflete o céu, não corta cidades, não recebe pontes nem barcos. Ainda assim, ele sustenta vidas, decide quem nasce e quem morre, molda paisagens inteiras e guarda segredos que quase ninguém jamais verá. Enquanto caminhamos distraídos sobre a terra firme, esse rio flui silenciosamente sob nossos pés, invisível, constante, poderoso. Um rio subterrâneo, mais antigo que nossas civilizações, mais paciente que qualquer predador. Em raros pontos do planeta, esse rio escondido rompe a superfície, não como uma nascente comum, mas como se a própria terra tivesse sido perfurada por um raio. A água brota quente, constante, fumegante em dias frios, revelando um mundo que normalmente permanece trancado no escuro. Ali, a vida prospera em silêncio absoluto, adaptada a condições extremas, sustentada por uma pureza que o mundo moderno quase esqueceu. Nesse cenário improvável, predadores se transformam. Lúcios gigantes deixam de ser apenas caçadores e tornam-se dançarinos pacientes. Machos marcados por cicatrizes aguardam, por semanas, uma única fêmea. Cada movimento é calculado, cada aproximação pode definir gerações futuras. A reprodução aqui não é um evento, é um ritual ancestral, conduzido em águas mornas, pobres em oxigênio, ricas em tensão. Acima da superfície, aves mergulham onde nenhuma outra ousaria. Peixes pequenos desafiam a sorte. Anfíbios cantam quando a noite cai. Tudo está conectado por esse fluxo invisível, mas o equilíbrio é frágil. Bastam fertilizantes, máquinas pesadas ou irrigação excessiva para que o rio oculto recue, silencioso, levando consigo a vida que sustentava. Se a terra fosse transparente, veríamos algo maior que qualquer rio visível. Uma corrente subterrânea gigantesca, alimentando pântanos, florestas, nascentes e criaturas raras. Este não é apenas um documentário sobre água. É a história de um tesouro oculto, de um mundo secreto que sustenta o nosso e que pode desaparecer sem que sequer percebamos. Antes de qualquer passo humano, antes de estradas, cidades ou fronteiras, a água já traçava seus próprios caminhos. Lentamente, gota após gota, ela esculpiu o interior da terra, criando veias ocultas que atravessam montanhas, planícies e vales inteiros. Essas veias não aparecem em mapas, não produzem ondas na superfície e não fazem barulho. Ainda assim, são elas que sustentam tudo o que vive acima. Hoje, vamos descer até esse mundo invisível, onde a vida depende de um rio que quase ninguém percebe existir. O que você vai ver aqui não é apenas natureza, é um sistema silencioso e frágil, onde predadores esperam pacientemente por semanas, onde aves desafiam os limites do próprio corpo, mergulhando em águas geladas, e onde cada gota limpa se torna mais valiosa do que ouro. Esses lugares existem, mas estão desaparecendo lentamente, não por catástrofes visíveis, e sim por decisões tomadas muito longe dali, decisões humanas, cotidianas, aparentemente inofensivas. Se esse tipo de história te prende, se você gosta de documentários profundos, narrativas sombrias e descobertas que quase ninguém mostra, inscreva-se agora no canal. Esse simples gesto ajuda esse conteúdo a continuar existindo. Deixe seu like, porque ele sinaliza para o algoritmo que histórias como essa merecem ser contadas. E aproveite para participar. Escreva nos comentários de qual país e de qual cidade você está assistindo. É incrível ver até onde essas histórias silenciosas conseguem chegar. A partir de agora, cada cena que você vai assistir revela algo que normalmente permanece escondido. Um mundo subterrâneo, delicado e poderoso, onde o tempo corre em outro ritmo. Observe com atenção. Porque, enquanto você assiste, esse rio invisível continua fluindo sob seus pés e o destino dele está mais ligado ao nosso do que imaginamos. Existem lugares no planeta onde aquilo que normalmente permanece oculto se revela de forma quase mágica. Reinos subaquáticos invisíveis, a maioria dos olhos humanos, onde peixes e aves desenvolveram técnicas de caça altamente especializadas
ao longo de milhares de anos de evolução. Esses seres vivem em um elemento que se tornou cada vez mais raro no mundo moderno. Água subterrânea, limpa, pura e silenciosa. Mas que tesouro é esse que tão poucos conhecem? Onde se encontra esse recurso precioso, capaz de sustentar e interligar alguns dos habitats mais diversos e complexos da Terra? Escondido no alto Vale do Reno, entre a Floresta Negra e os Montes Vosges, existe um lugar improvável. Em pleno planalto, no coração do vale, uma nascente brota do solo. Ela alimenta um pequeno lago de águas cristalinas, cuja temperatura permanece constante em torno de 11 graus Celsius durante todo o ano. MDS, frio azul, contraste térmico, faz a água fumegar, lembrando um jacuzzi natural aquecido. Os moradores locais chamam essas raras nascentes de Thunder Holes, ou buracos do trovão, como se raios tivessem perfurado a terra. Aqui, aquilo que normalmente jamais vemos vem à tona. A água subterrânea borbulha diretamente do interior da terra. No final do inverno, essa água morna atrai não apenas humanos curiosos, mas também uma fauna muito particular. Um grande lúcio do norte desliza lentamente pela nascente, desfrutando do calor como um hóspede em um spa natural. A água subterrânea contém pouco oxigênio, o que deixa as trutas levemente ofegantes. É sobretudo na primavera que os machos de lúcio se reúnem nesse refúgio aquecido. Seus corpos carregam cicatrizes, menos marcas visíveis de disputas passadas. Pouco a pouco, mais lúcios chegam. O motivo é claro. Uma grande fêmea domina o centro da cena. Seu abdômen inchado, carregado de ovos. A época de reprodução transforma predadores ferozes em cavaleiros pacientes. Durante as semanas, os machos não a perdem de vista, temendo perder o instante decisivo. À medida que a tensão cresce, inicia-se uma dança subaquática rara. Vários machos cercam a fêmea, cada um tentando se aproximar mais. Com um movimento vigoroso da cauda, ela libera centenas de ovos microscópicos, imediatamente fertilizados pelos machos ao redor. É um ritual de acasalamento que mantém o mistério da paternidade. Apenas os mais persistentes permanecem até o fim, garantindo maior descendência. Esse paraíso dos lúcios não está numa região intocada, mas no coração do Vale do Reno. Surge então a pergunta essencial: por que, justamente aqui, a água subterrânea aflora a superfície? O Alto Vale do Reno funciona como uma gigantesca bacia natural, cercada por cadeias montanhosas, formadas há cerca de 50 milhões de anos. A Floresta Negra se ergue a leste, enquanto os Vosges delimitam o oeste. É nessas montanhas que começa a longa jornada da água, que muito tempo depois emergirá no Planalto. Nas altitudes mais elevadas, o clima é mais frio, as nuvens se acumulam, a chuva é frequente e a água escorre por inúmeros riachos. Esses cursos d'água são extremamente puros, ainda livres de poluentes. Em sua transparência quase perfeita, sobrevivem criaturas raríssimas. O lagostim de pedra, por exemplo, só vive em riachos remotos, longe de estradas e contaminação. Outro habitante singular é o melro de água de garganta branca, uma ave extraordinária que depende de águas frias e correntes rápidas para criar seus filhotes. Essa ave é a única canoura do mundo capaz de mergulhar. Ela caça larvas de insetos no fundo dos riachos, mergulhando dezenas de vezes por dia para alimentar sua prole faminta. Em um comportamento raríssimo, já foi observada usando uma larva de tricóptero como isca, enganando pequenos peixes que acabam se tornando sua refeição. Enquanto isso, pequenos peixes, como o vairão, competem pelas mesmas larvas. Jovens trutas os perseguem, mantendo o delicado equilíbrio da cadeia alimentar. Enquanto não estão famintas, os pequenos peixes permanecem relativamente seguros. Os riachos descem das montanhas e se unem, formando cursos maiores que desembocam no rio Reno. No entanto, parte da água segue um caminho invisível. Ela infiltra-se no solo, penetra fendas na rocha e passa a fluir no subsolo. Ao encontrar camadas impermeáveis, essa água subterrânea se desloca lentamente pelo Vale do Reno, juntando-se a volumes provenientes dos Alpes,
Assim se forma o maior reservatório de água subterrânea da Europa, um rio invisível que atravessa todo o vale. Em certos pontos, a água retorna à superfície. Onde o solo é mais solto, ela encontra passagem, criando lagos e nascentes como os Thunder Rolls. Não são apenas os lúcios que se beneficiam desse ambiente. Espinhosos se reproduzem próximos às nascentes. O macho protege os ovos, ventilando-os com água rica em oxigênio e afastando intrusos. Larvas de insetos constroem armaduras com restos vegetais. Plantas raras como a ponduíde dos pântanos prosperam graças à pobreza nutricional da água. Quando nutrientes em excesso chegam, algas dominam e expulsam essas espécies sensíveis. Visitantes ocasionais, como o ratão do banhado, também aparecem. Embora a verdadeira ameaça venha da atividade humana, a montante, chuvas intensas causam inundações, elevando o lençol freático. Inicialmente, isso beneficia aves como a cegonha branca. Porém, a água de inundação carrega fertilizantes agrícolas, enriquecendo o rio com nutrientes que desequilibram o ecossistema. Em certas épocas, porém, ocorre um fenômeno curioso. A água da enchente, mais quente, não se mistura com a água subterrânea fria, formando camadas distintas. Nessas fronteiras, a vida se concentra um verdadeiro banquete para os predadores. Quando as águas baixam, restos permanecem. Um peixe desprevenido pode acabar preso em uma nascente, tornando-se presa fácil. O lúcio, com seus sensores altamente sensíveis, detecta o menor movimento antes de atacar com um reflexo fulminante. Sem o fluxo constante de água subterrânea, nada disso existiria. Esse recurso invisível molda paisagens, sustenta espécies e cria refúgios únicos, mesmo em áreas moldadas pela ação humana. A agricultura intensiva, o uso de pesticidas e fertilizantes ameaçam esse sistema delicado. Tudo o que penetra no subsolo reaparece em algum lugar, muitas vezes em áreas úmidas sensíveis. Ainda assim, a própria água subterrânea cria resistência. Pântanos, lagos e áreas alagadas sobrevivem onde o solo é encharcado demais para cultivo. Esses refúgios abrigam aves, anfíbios, insetos e plantas raras. À noite, o pântano ganha vida sonora. Rãs e sapos iniciam seus coros, enquanto predadores silenciosos se aproximam. É um ecossistema pulsante, sustentado por um rio invisível sob nossos pés. Os humanos exploram intensamente esse tesouro. A irrigação excessiva reduz os níveis de água subterrânea, secando riachos e ameaçando a vida. O uso responsável é essencial. Mesmo áreas degradadas podem renascer. Antigas cavas de extração de cascalho, quando inundadas, transformam-se em novos ecossistemas. No fundo dessas águas, esponjas, crustáceos e decompositores criam mundos estranhos e fascinantes. Apesar de o rio Reno ter sido canalizado e empobrecido, alguns braços preservados ainda revelam sua antiga riqueza. Projetos de restauração vêm devolvendo água, oxigênio e vida a essas áreas. Martins pescadores caçam tartarugas da lago. São reintroduzidas. Libélulas realizam rituais subaquáticos surpreendentes. Tudo isso depende da mesma fonte silenciosa. Sem esse rio oculto sob a terra, nenhuma dessas histórias existiria. As nascentes, lagoas e braços de rio são apenas a face visível de um tesouro vasto, frágil e essencial, que flui discretamente sob nossos pés. Enquanto a noite cai e o último som dos pântanos ecoa na escuridão, o rio invisível continua seu caminho silencioso sob a terra. Ele não pede atenção, não exige reconhecimento, mas sustenta tudo o que vimos até aqui. Cada ave que mergulha, cada peixe que espera imóvel, cada planta rara que resiste, só existe porque essa água continua fluindo, longe dos nossos olhos. É um mundo inteiro mantido vivo por algo que a maioria das pessoas jamais verá. Mas esse equilíbrio é frágil. Cada decisão humana, um campo irrigado em excesso, um fertilizante a mais. Uma nascente ignorada ecoa profundamente nesse sistema oculto. O que acontece no subsolo não fica no subsolo. Ele retorna à superfície, lentamente, alterando rios, pântanos e, no fim das contas, a nossa própria sobrevivência. Proteger esse tesouro
não é apenas um gesto ambiental, é um ato de consciência, de responsabilidade com o futuro. Se essa história te fez refletir, deixe seu like. Isso ajuda essa mensagem a alcançar mais pessoas. Inscreva-se no canal para continuar explorando mundos escondidos como este, que existem silenciosamente ao nosso redor. E escreva nos comentários de qual país e de qual cidade você está assistindo agora. Enquanto você faz isso, lembre-se, sob seus pés, neste exato momento, um rio invisível continua fluindo, e ele também depende de nós.